Ah, pontualmente 8 horas da noite em Bruxelas, 15 horas do Brasil. Aqui Inês Aludé, na live Poesia na Janela, em tempo de coronavírus. Quarentena eu, tiro de letra. Hoje é de letras fortíssimas, né? Porque é Solano Trindade, poeta negro, é o vento forte que vem da África, né? Ele mesmo explica a poesia dele melhor do que eu, né? A minha poesia continuará com o estilo do nosso populário, buscando no negro o ritmo, no povo em geral, as reivindicações sociais e políticas, e nas mulheres em particular, o amor. Deixe-me amar a tudo e a todos. Já começou bem, né? Ele é forte. Quem era Solano Trindade? Ele era um ativista político, artista. Eu já falei dele lá, eu já disse um poema dele aqui, Tem Gente com Fome, né? O trem de Leopoldina, que ele tomava todos os dias para ir para o trabalho, né? Que ele é de Recife, mas morou no Sul, depois morou no Rio, morreu no Rio. Então ele tomava sempre o trem e ele fez isso. Tem Gente com Fome, que eu falei numa outra live no começo, lá quando eu fiz Voz da África. Mas eu queria fazer um dele sozinho, porque Solano Lopes vale a pena. Ele é muito forte, vocês vão ver. Então, ele nasceu no Recife em 1908, filho de uma quituteira e emerenciana e de um sapateiro, que ele cantou nos poemas dele. Manuel Abílio era o nome do pai dele. Viveu em um lar católico, apesar de seu pai incorporar entidades às escondidas, quer dizer, como muitos brasileiros, eles iam para a igreja e de noite para o candomblé. E só estudou até o segundo grau, depois estudou artes plásticas, né? Estudou desenho, artes e ofício. Isso no final da década de 20. Tornou-se protestante. Ninguém pensa que o fenômeno do protestantismo no Brasil é novo. Não, tem mais de 100 anos bem 150 anos que tem proteção no Brasil. Tinha igreja que já tinha, inclusive, 5 milhões de adeptos nos anos 30 por aí, até mais, até nos anos 20 mesmo já tinha 5 milhões de adeptos. Então, o Brasil sempre foi muito, como é que chama, grudado, né, na Bíblia, que seja protestante, católico, ele sempre foi grudado na cruz e na espada. É o destino do nosso povo, é isso, a cruz e a espada. Agora é a arminha, né, a arminha e tal. Bom, não tergiversemos. Ele chegou até a ser diácono presbiteriano. Eu não sei que danado é diácono, mas deve ser perto de ser pastor, ou se não for pastor. Eu tenho um irmão pastor e não sei. Mas aí ele começou a publicar seus poemas, né? E foi nesse momento que ele conheceu sua esposa, Margarida. Tem uma conferência da esposa dele muito bonita, da filha também, a filha que morreu há pouco tempo, acho que o ano passado, filha dele. Tem umas entrevistas muito boas contando a vida dele. É uma família toda muito artista, muito forte, muito. Então ele casou com ela em 34, teve 4 filhos, participou do primeiro Congresso Afro-Brasileiro em Recife, em 34, e do segundo Congresso Afro-Brasileiro realizado em Salvador, em 37. E ainda no Recife fundou com o pintor primitivista Barros Mulato e o escritor Vicente Lima a Frente Negra Pernambucana e o Centro Cultural Afro-Brasileiro, que, bom, para a divulgação das obras dos intelectuais e artistas negros, porque vocês sabem que os artistas negros, não só os artistas, mas a divulgação deles é muito rala, muito rara, muito pouca, né? E quando na época, quando divulgavam alguma coisa, eles branqueavam a cara do artista. Tem artista que o povo nem sabia que era negro, de tão branqueado que é as fotos, que são as fotos deles que mostram nas escolas.
Então, no final da década de 30, ele saiu do Recife e foi viver em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Lá ele criou o grupo de arte popular, que foi o embrião, né, do teatro, que ele também foi tudo, ator de teatro, ele foi muitas coisas, ele era uma pessoa hiperdotada. E então esse teatro popular, a partir de 42, ele fez a vida inteira, né, esse teatro. Aí depois ele fixou residência no Rio de Janeiro, se filiou ao Partido Comunista. Puta, ainda outro comunista, meu Deus. Mas também, gente, eu já falei aqui várias vezes, os maiores escritores, os maiores poetas, tudo que é bom era, ou foi, ou será comunista. Eu não sou comunista, eu sou anarco-comunista, né? Que é um pouquinho além do Partido Comunista. É uma utopia além do comunismo, que é a autogestão, né? Mas, assim, eu admiro muitíssimo os comunistas, poetas e músicos e tudo isso, eles são realmente fantásticos, né? Quer ser bom poeta, quer ser bom escritor, quer ser bom cineasta, quer ser bom em qualquer coisa. Primeiro, vá para o Partido Comunista e aprenda a desenvolver o pensamento e a intelectualidade, né? Aí você vai ver. Eu não estou brincando, não, é verdade mesmo. Se eu soubesse, eu tinha ido. Eu já me chamaram tanto para eu me inscrever no Partido Comunista, eu devia ter me inscrito antes. Mas eles não se dão muito bem, não, com os anarquistas. Eles têm um pouco de medo da gente. Quem não tem medo dos anarquistas, né? Os anarquistas são livres. Mas eu entrei aqui no Partido Comunista Belga, né? Eu faço parte do PTB. Mas eu sou membro, digamos, colaboradora. Eu não sou. Eu colaboro na parte cultural do partido. E não faz muito tempo, não, faz um ano, quer dizer, foi de véia. Aí não tem mais jeito, né? Então, em função de sua militância, ele foi preso 2 vezes durante o Estado Novo, ditadura de Vargas, né? Tendo seu livro apreendido. No Rio, ele conviveu com intelectuais, jornalistas e artistas que contribuíram para ampliar e consolidar suas referências estéticas e políticas. Nesse período, reuniam-se no Café O Vermelhinho. Eu me pergunto se esse café ainda não existe lá no Rio, o Vermelhinho. Na década de 50, fundaria com sua esposa Margarida e o sociólogo Edson Carneiro, que é bastante conhecido, o Teatro Popular Brasileiro, com o qual viaja para a Europa em 53. Estava eu nascendo. O elenco era basicamente formado por operários, domésticas, comerciários e estudantes. Só era o outro Lula. Nos espetáculos, o grupo apresentava manifestações populares de batuques, congadas, caboclinhos, capoeira e coco. Imagino que vocês sabem tudo o que é isso, todo mundo conhece muito bem a cultura afro-brasileira. Os batuques são os cultos lá do Porto Alegre, né? Mas batuque é um genérico, isso não baticum é batuque, os portugueses com o racismo deles, com o preconceito, a música dos negros chamavam de batuque, batia, né? Não tem nada a ver, não é um gênero, mas acabou sendo, né? Como sempre acontece por substanciação, acaba sendo. Então, os batuques lá do Rio Grande do Sul, as congadas, as congadas têm a ver com Congo, né? As danças do Congo, que tem em todo o Brasil. O reino do Congo foi sangrado, né? E levado para o Brasil. Muita gente diz, eu sou de origem Yorubá, não sei o que lá, porque tinha rei e princesa de Yorubá. No Congo também tinha, mas é mais chique dizer que é Yorubá, né? Então, na Bahia, em Pernambuco, vieram os Yorubás, né? Mas não só Yorubá, quando o pessoal diz Yorubá, podia ser Fon, podia ser Adjá, podia ser Haussá, podia ser um monte de coisa da Nigéria e do Benin, do Togo. Ali tem um monte de coisa, mas como os Yorubá eles eram muçulmanos, primeiramente, então eles eram letrados, né? Eles eram alfabetizados em árabe, letrados e tal. Então, e depois eles eram rebeldes, eles agregavam, eles congregavam as pessoas em torno deles. Então, o que chamavam de Yorubá podia ser Fon também, podia ser
Marri, podia ser um monte de povo lá da região, né? Mas ficou a fama, os Yorubá ficaram com a fama, mas tinha de tudo isso. E eles foram mais para Bahia e para Pernambuco. Mas o que veio mesmo muito para o Brasil foi Congo. Né? Congo, que o reino do Congo na época abarcava Angola, abarcava ali um monte de regiões. Né? O reino do Congo era imenso, era uma coisa muito. Era um escândalo. E muita riqueza, né? E o Congo foi sangrado desde 1430, não, em 37 já havia um rei mestiço de português lá no Congo, o rei Álvaro, né? Então voltemos a Solano Trindade, porque quando chega na África aí eu puxo conversa que só. Então, foi ele que ensinou em 1956 a peça Orfeu de Vinícius de Moraes, que depois foi transformada em filme, né? Vocês lembram aquele Marcel Camus, ele fez o filme em 1959, o Orfeu, Orfeu das favelas lá, né? Que Vinícius escreveu uma peça muito bonita, aliás. O filme mostrava aquelas mulatas assim um pouco histéricas, um pouco. Não me amarrei muito não, mas tinha a música era linda, né? Os atores meio enfadados, eles não eram muito bons, não. Não gostei muito assim não, dos atores. Mas enfim, não é o caso aqui. E nesse momento, o Solano Trindade lançou um livro Seis Tempos de Poesia e Cantares do Meu Povo, é, em 61. Na década de 60 ele ficou doente e se mudou lá para o Imbu, né? O Imbu é famoso lá no Rio, né? Eu acho. Primeiro ele passou por São Paulo, depois foi lá para o Imbu. O Imbu é no Rio ou em São Paulo? Não sei, mas é famoso esse Imbu, já ouvi falar, né? Notadamente no que concerne ele, mas eu não verifiquei muito. Então, em 64, ele estava no Rio de Janeiro, mas um dos seus quatro filhos morreu assassinado num presídio, né, carioca, durante a ditadura militar. Então, ele ficou muito debilitado, e seu estado de saúde foi definhando, e ele morreu nesse ano de 74. Então, eu já disse esse poema, mas eu gosto de dizer ele de novo, porque ele é muito bonito. Tem gente com fome. Tem gente, trem sujo de Leopoldina correndo, correndo, parece dizer, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Pi. Estação de Caxias de novo a dizer, de novo a correr, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Vigário Geral, Lucas Cordovil, Brás de Pina, Penha Circular, Estação da Penha, Olaria, Ramos, Bom Sucesso, Carlos Chagas, Triagem, Mauá, Trem Sujo da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Tantas caras tristes querendo chegar em algum destino, em algum lugar. Trem Sujo da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Só nas estações, quando vai parando lentamente, começa a dizer: se tem gente com fome, dá de comer. Se tem gente com fome, dá de comer. Se tem gente com fome, dá de comer. Mas o freio de ar todo autoritário manda o tem calar. Fantástico, né? A mensagem do poeta. O poeta é um mensageiro da vida. Ele canta a terra, ele canta o céu, ele canta o mar, ele canta o homem, e no homem está a maior mensagem da vida. A mensagem do poeta fala do corpo da mulher, dos seus seios, de sua boca, das suas mãos, porque na mulher está a vida do poeta, porque é a mensagem do poeta. Adeus, Recife. Adeus, Recife, eu já vou numa terceira do Ita, como saco de açúcar, como fardo de algodão. Adeus, terra do meu nascimento, da minha infância e da minha mocidade. Terra do Capibaribe, remansoso, cruzada de pontes, de jangadas, de canaviais, de maracatus, de xangôs, de mugunzais, de canaviais, de faca peixeira, de frevo, de coco, de angus e cuscuz. Mistura de negro, terra de usineiros e sangues azuis.
Adeus, Recife, de mulatas paixões que dançam em pranchões, em seus pastoris. Terra de bumba é meu boi, de quebra-panela, de pau de sebo, terra infantil, terreiro de brinquedos do meu Brasil. O Ita, vocês sabem o que é, né? O Ita era, acho que não sei se era um ônibus ou se era um pau de arara. Talvez não fosse. Ou era. Peguei um Ita no norte. Tem uma cantiga de Caymmi, né? Que cantava Peguei um Ita no norte, ou era um barco, sei lá. Era um meio de transporte que levava pobre, né? Eu acho que o Ita era um barco. Aqueles barcos ali do Amazonas. Ah, é, porque ele. É, um Ita eu acho que era um barco, sim. Enfim, vocês busquem aí, se tiver alguém aí. Advertência. Há poetas que só fazem versos de amor, há poetas herméticos e concretistas. Enquanto se fabricam bombas atômicas e de hidrogênio, enquanto se prepara o exército para a guerra, enquanto a fome estiola os povos. Depois eles farão versos de pavor e de remorso, e não escaparão ao castigo, porque a guerra e a fome também os atingirão, e os poetas cairão no esquecimento. Água do rio e o calor do sol. A vida é um grande e monumental poema. A minha luta são estrofes, são versos, deste grande e monumental poema. Haverá na minha alma, sempre haverá uma canção nova e uma nova canção. E eu extravasarei o que vai dentro da alma, como o rio extravasa a sua água, como o sol extravasa o seu calor, pois eu sou como o rio, eu sou como o sol. Eu sou poeta, e ser poeta é ter vida. E a vida é como a água do rio, é como o calor do sol. A minha alma é feita de amor, e assim é a minha carne. É todo o meu ser, porque eu sou poeta. É algo mais que ser humano, porque o poeta nunca cansa de amar. O amar, o amor é como a água do rio, é como o calor do sol. O meu poema banha o corpo amado, como a água do rio. O meu poema aquece o corpo amado, como o calor do sol. Porque a água do rio e o calor do sol são como o amor do poeta. Os olhos do poeta são como a água do rio. As mãos do poeta são como o calor do sol. Os olhos do poeta fitam o corpo amado. As mãos do poeta aquecem o corpo amado. O corpo amado reflete nos olhos do poeta como nas águas do rio. O corpo amado aquece-se nas mãos do poeta como no calor do sol. Civilização branca. Lincharam um homem entre os arranha-céus, li num jornal. Procurei o crime do homem. O crime não estava no homem, estava na cor de sua epiderme. Congo, meu Congo. Esse é um poema de 1950. Pingo de chuva que pinga, pinga de leve no meu coração. Pingo de chuva, tu lembras a canção que um preto cansado cantou para mim. Pingo de chuva, a canção é assim. Congo, meu Congo, aonde nasci, jamais voltarei, disto bem sei. Congo, meu Congo, aonde nasci. Meu canto de guerra, eu canto na guerra, como cantei na paz, pois meu poema é universal. É o homem que sofre, o homem que geme, é o lamento do povo oprimido, da gente sem pão, é o gemido de todas as raças, de todos os homens. É o poema da multidão. Poema nosso, né? Nós somos a multidão. Navio negreiro. Lá vem o navio negreiro, lá vem ele sobre o mar. Lá vem o navio negreiro. Vamos, minha gente, olhar. Lá vem o navio negreiro por água brasiliana. Lá vem o navio negreiro trazendo carga humana. Lá vem o navio negreiro cheio de melancolia. Lá vem o navio negreiro cheinho de poesia. Lá vem o navio negreiro com carga de resistência. Lá vem o navio negreiro cheinho de inteligência. Aqui tem um poeminha de revolta. Negros, negros que escravizam e vendem negros na África, não são meus irmãos. Negros senhores na América a serviço do capital
não são meus irmãos. Negros opressores em qualquer parte do mundo não são meus irmãos. Só os negros oprimidos, escravizados em luta por liberdade são meus irmãos. Para estes, tem um poema grande como o Nilo. Também acho que esses negros também não é tem que lutar por qualquer negro, não. Tem negro também que igual a branco, né? Que luta, que estão aí para oprimir, para são capitalistas, estão a serviço do capital, ou são vira-lata, né? Como o Brasil está cheio de vira-lata. Branco, amarelo, verde, preto. Agora está cheio de vira-lata lá que sai em carreata pela rua. Mas com máscara, vocês viram? Perceberam lá o embuste, né? São uns embusteiros. O que eles querem é que Bozó bote o povo para ir morrer lá, né, de trabalhar. Bozó que nunca trabalhou, esse parasita. Aí eles saem de carreata, né, de carro, com máscara ainda por cima, para não se contaminar. Mas quer que o povo não vá se contaminar. Não vão, não. Fica em casa, não sai. Ó, domingo, todo dia é domingo. Onde um operário poderia ter, durante vários meses, domingo só para ele? Oxe, com a família, tal. Não. Fica em casa, fica em casa. A rua está perigosa. Se não tiver se não tiver coronavírus, tem Bolsonaro vírus. Então, mais perigoso ainda. Canto dos Palmares. Sem inveja de Virgílio, de Homero e de Camões, porque o meu canto é o grito de uma raça em plena luta pela liberdade. Abatidos fortes de bombas e atabaques em pleno sol, há gemido nas palmeiras soprados pelos ventos, há gritos nas selvas invadidas pelos fugitivos. Eu canto aos palmares, odiando opressores de todos os povos, de todas as raças, de mão fechada contra todas as tiranias, mão fechada. Fecham minha boca, mas deixam abertos meus olhos. Maltratam meu corpo, minha consciência se purifica. Eu fujo das mãos do maldito Senhor. Desculpe, eu esqueci a boca. Aqui estou. Aleluia, aleluia, repete-se o canto do livramento. Já ninguém está fechado, a minha boca agora, sou poeta. Meus irmãos, vêm ter comigo, eu trabalho, eu planto, eu construo. Meus irmãos, vêm ter comigo. Minhas amadas me cercam, eu sinto o cheiro do seu corpo e cantos místicos sublimizam meu espírito. Minhas amadas dançam, despertam o desejo em meus irmãos. Somos todos libertos, podemos amar. E entre as palmeiras nascem os frutos do amor dos meus irmãos. Nos alimentamos do fruto da terra. Nenhum homem explora o outro homem. Agora ouvimos o grito de guerra. Ao longe divisamos as tochas acesas. É a civilização sanguinária que se aproxima. Eu ainda sou poeta e o meu poema levanta os meus irmãos. As minhas amadas se preparam para a luta. Os tambores não são mais pacíficos. Até as palmeiras têm amor à liberdade. Os civilizados têm armas e têm dinheiro, mas eu os faço correr. Meu poema é para os meus irmãos mortos. Minhas amadas cantam comigo enquanto os homens vigiam a terra. O tempo passa sem número e calendário. O opressor volta com outros inconscientes, com armas e com dinheiro, mas eu os faço correr. O meu poema libertador é o cantado por todos, até pelas crianças. O meu poema é simples, como a própria vida. Nascem flores nas covas dos meus mortos, e as mulheres se enfeitam com elas e fazem perfume com sua essência. Os meus canaviais ficam bonitos, meus irmãos fazem mel, minhas amadas fazem doce, e as crianças lambuzam os seus rostos e seus vestidos, feitos de tecidos de algodão, tirados dos algodoais que plantamos. Não queremos o ouro, porque temos a vida. E o tempo passa sem número e calendário. O opressor quer o corpo liberto, mente ao mundo e parte em busca de prender-me novamente. É preciso salvar a civilização, diz o sádico opressor. Eu ainda sou poeta e canto nas selvas a grandeza da civilização, a liberdade. Minhas amadas cantam comigo, meus irmãos batem com as mãos, acompanhando o ritmo da minha voz. É preciso salvar a fé, diz o tratante opressor.
Eu ainda sou poeta e canto nas matas a grandeza da fé, a liberdade. Minhas amadas cantam comigo, meus irmãos batem com as mãos, acompanhando o ritmo da minha voz. O nosso sono é tranquilo, mas o opressor não dorme. O seu sadismo se multiplica, o escravagismo é o seu sonho. Os inconscientes entram para seu exército. As nossas plantações estão floridas, as nossas criancinhas brincam à luz da lua, os nossos homens batem tambores, canções pacíficas, e as mulheres dançam essa música. O opressor se dirige aos nossos campos, os seus soldados cantam marchas de sangue, pois são essas a sua fé e civilização. O opressor prepara outra investida, confabula com ricos e senhores, e marcha mais forte para o meu acampamento, mas os faz correr. O poema libertador é cantado por todos, até pelo rio. Meus irmãos que morreram, muitos filhos deixaram, e todos sabem plantar e manejar arcos. Muitas amadas morreram, mas muitas ficaram vivas, dispostas a amar. Seus ventres crescem e nascem novos seres. O opressor convoca novas forças, ele vem de novo ao meu acampamento, nova luta, as palmeiras ficam cheias de flechas, os rios cheios de sangue, matam meus irmãos, matam minhas amadas, devastam os meus campos, roubam as nossas reservas. Tudo isso para salvar a civilização e a fé. Mas não mataram o meu poema, que é mais forte que todas as forças, é a liberdade. O opressor não pôde fechar minha boca, nem maltratar meu corpo. Meu poema é cantado através dos séculos. A minha música esclarece as consciências. O zumbi foi redimido. Então, esse poema aí é uma epopeia, né, quase, é a história do Quilombo de Palmares, que foi investido várias vezes, né, pelo exército na época. E várias vezes eles resistiram, por 90 anos eles resistiram às investidas dos que estavam a serviço dos portugueses. Afinal, eles conseguiram destruir, mas ainda existe lá o Quilombo. Existe lá. É um lugar onde se vem, de recolhimento, né? Onde se vem pensar sobre escravidão nunca mais. Poema do homem. Desci à praia para ver o homem do mar, e vi que o homem é maior que o mar. Subi ao monte para ver o homem da terra, e vi que o homem é maior que a terra. Olhei para cima para ver o homem do céu, e vi que o homem é maior que o céu. Olorum Xanu. Olorum, eu já falei de Olorum aqui foi ontem? Foi ontem. Na missa dos quilombos, né? Olorum é o Deus criador de tudo, né? Na cosmogonia iorubá. Antes de Olorum não havia nada, nem o mar, nem o céu, nem a lua, nem o sol, tudo era nada. Depois de Olorum veio o Obatalá do céu, Ododuá a terra e Emanjá a água, Oque os montes, Orum o sol, Oxum a lua. Depois Oxum o pecado, Coxaluga a riqueza, Chapauã a doença e Ogum a guerra. Depois veio Obaladu, é o Baluaí, né? Para evitar os males de Oxum, Olorum Xanu, Dadá e Orixacô, com plantas e verduras, Olorum Xanu. Olocum o mar, Oxalá os lagos, Oque os montes, encheram Oduduá de beleza, Olorum Xanu. De dia, Orum apareceu no corpo de Obatalá, dando luz e calor a Ododuá, Orum, Oxalá, Oque, Olorum Xanu. De noite é Oxum ao lado das estrelas, embelezando Obatalá, Olorum, Xanu. Bom, isso aí tem que conhecer, né, as lendas dos orixás. Eu até tenho um livro aqui de Fatumbi Verger, né? Pierre Verger. Quem sabe um dia a gente lê aí as lendas dos orixás, mas aí tem que ser uma cada live, porque são longas. Quem está gemendo? Negro ou carro de boi? Carro de boi geme quando quer, negro não.
Negro geme porque apanha. Apanha para não gemer. Gemido de negro é cantiga, gemido de negro é poema. Geme na minha alma, a alma do Congo, do Niger e da Guiné. De toda a África, enfim, a alma da América, a alma universal. Quem está gemendo? Negro. Ele aqui fez um poema para o pai dele, né? Quer dizer, para a mãe dele, para a mãe dele falando do pai dele. São Bom Jesus dos Martírios. Poema dedicado à minha mãe. O meu pai era um bom sapateiro e foi o menino de ouro do pastoril da Ponta da Pedra. A minha mãe foi cigarreira e filha de Maria da Igreja da Penha. Ela tinha a cor rocheada e o andar banzeiro, e os cabelos eram compridos como os cabelos de São Bom Jesus dos Martírios. Sou negro, dedicado a Dione Silva, que eu não sei quem é. Sou negro. Meus avós foram queimados pelo sol da África. Minha alma recebeu o batismo dos tambores, atabaques, gonguês e agogôs. Contaram-me que meus avós vieram de Luanda, como mercadoria de baixo preço. Plantaram cana para o senhor de engenho e fundaram o primeiro maracatu. Depois meu avô brigou como um danado nas terras de Zumbi. Era valente como o quê? Na capoeira ou na facada, escreveu, não leu, o pau comeu. Não foi um pai João humilde e manso. Minha vovó não foi de brincadeira. Na Guerra dos Malês, ela se destacou. Na minha alma ficou o samba, o batuque, o bamboleio e o desejo de libertação. Então, para terminar, viva a rapaziada da canela suja. A minha alma nasceu africana. Aprendi a amar com as águas do rio. Compus meus poemas com o povo da rua. Com o povo da rua cantei e dancei. Vem, Mariana, teu poeta te chama. Ô Margarida, não fujas de mim. Amanhã, ó Maria, terei um jardim com flores de ouro para te ofertar. A lua veio ontem, ó doce Iracema, cantando para mim poema de amor. Na noite do ano eu vi Iemanjá, em beijos e abraços na beira do mar. Ontem a folia entrou lá em casa, cantou, dançou para o molengo poeta. Eu vi um palhaço, mais poeta que eu. Hoje tem espetáculo? Tem, sim, senhor. Viva a rapaziada da Canela Suja. Eu não sei quem é a Canela Suja, mas deve ser algum bloco de, de maracatu, alguma coisa, algum batuque, né? Então, lindo, né? Termino aqui. Boa noite. Muito obrigada. Beijo.